3 e... Oi, eu sou a Dori, bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, yay! E hoje a gente vai falar sobre japonês e coreanos, desses dois idiomas que eu gosto tanto. Eu gosto muito dos dois idiomas, só que às vezes é meio difícil estudar eles. Mas enfim, desabafos à parte. Já parou pra pensar o quanto japonês e coreano são parecidos, mas ao mesmo tempo eles são diferentes? Hoje eu queria mostrar pra vocês um pouco das semelhanças e das dissemelhanças, ou as não semelhanças, entre esses dois idiomas. Essas semelhanças se dão pela proximidade geográfica, né? Porque são países que são, entre aspas, próximos. Então a troca cultural, a troca linguística desses dois países sempre foi muito forte. E infelizmente, por conta da guerra também, Ai, acho melhor não falar da guerra, né? Porque tá dentro da guerra na Ucrânia. Então deixa pra lá essa parte. Não. Vou fazer de novo. Quero começar então pela escrita. O coreano tem a escrita Hangul, que é um dos orgulhos, né, dos coreanos. Eles gostam muito do Hangul. E esse Hangul foi criado pelo rei Sejong. Ele criou esse sistema de escrita chamado Hangul para que mais pessoas pudessem escrever e ler, né? Olha só que legal. E o mais impressionante, ele fez isso em 1446. Pelas minhas pesquisas. Eu vi isso na faculdade, mas quem disse que eu lembro? E as consoantes foram desenvolvidas, né, baseada na articulação que a gente tem dos sons das consoantes. E as vogais foram desenvolvidas baseadas na... E as vogais foram criadas baseadas na... E as vogais foram criadas baseadas na filosofia do Yin Yang. O estudo da fonética e fonologia é uma coisa assim não tão antiga na humanidade. E lá em 1446, gente, antes do Brasil ser descoberto por Dom Pedro. Quem proclamou a República do Brasil? Dom Pedro. Pera, Dom Pedro não foi... Pera aí, Álvares de Cabral. Pera aí, foi descoberto por... Álvares de Cabral, isso, Pedro... Ah, não foi Dom Pedro, foi Pedro Álvares de Cabral, por isso que eu tô confusa. Não coloca essa parte, Aurélio. O Brasil foi descoberto em 1500, né, o descobrimento do Brasil. Em 1400, ó, um pouco menos de um século antes, o rei Sejong, lá na Coreia, na Península Coreana, desenvolveu um alfabeto baseado na articulação dos sons. Olha só que incrível. Vou pedir pro editor colocar aí pra vocês a imagem, não sei onde ele vai colocar, mas ele vai arranjar um lugar pra colocar. Mas as consoantes são baseadas na articulação. Então a gente tem o mian, que é o, entre aspas, o M, né? Então a gente fala ma. Ma é o quê? Bilabial. Ma. Então ele é um quadradinho, porque tem a boca. Ma. Mo. Me. Viu? Aí a gente tem o nian, que é o N. E a gente tem aqui, ó, ni. A gente tem a língua que faz assim, ó, ni. Tem a imagem aqui que vai ser melhor. Tem o... Ah, o Shio. Eu não acho ele tão intuitivo, mas tem a parte da articulação dele, que é esse sh. Tem o Kyo, que é o K, né? E aí a sua língua vai aqui no fundo da garganta. Não no fundo da garganta, mas vai no fundo da boca. Ga, K. Faz você aí também, pra você ver. E aí, por isso que é assim esse símbolo, né? Porque a língua vai aqui no fundo da boca. E tem o Ian, que é uma consoante, como se fosse o Então a gente tem o... Pra terminar uma sílaba, a gente pode falar mian, esse Então, assim, eu não acho esse tão intuitivo, mas é a bolinha, beleza? E as vogais são baseadas na filosofia do Yin Yang. Eles criaram um conceito de bolinha, tracinho deitado, tracinho de pé. Então um é o céu, a terra e o homem. Esse aí eu não vou explicar tanto porque eu não entendo tão bem ainda toda essa relação do homem, a terra e o céu. Mas tem esse conceito, essa ideia do Yin Yang. Uma coisa muito importante no coreano é o Yin Yang, como vocês viram. Tem esse conceito nas vogais, mas também tem na construção das sílabas, né? Porque diferentemente do português, a gente não vai escrevendo uma letra do lado da outra, mas é como se fosse um legozinho. É um quadradinho que você pode colocar até 4 ou 5, né? Assim, pode ter mais. Você pode nesse quadradinho ir colocando várias letrinhas e vai formar uma sílaba. Você pode pensar em 4 setores, mas pode ter menos ou mais letras em cada sílaba. Todo yin precisa de um yang, então toda consoante precisa de uma vogal e toda vogal precisa de uma consoante. Por isso, quando a gente vai fazer um som de vogal, tipo A, ou então falar aí, que é criança em coreano, eles precisam colocar a consoante vazia, que é esse yun, que são de que a gente faz, né? Então a gente tem a bolinha e a vogal, por exemplo. E é assim que a gente tem um texto em coreano, beleza? Agora passando para a escrita no japonês. No japonês a gente tem 3 alfabetos diferentes. O hiragana, o katakana e o kanji. Vamos lá, vamos por partes. O hiragana são
sílabas também, mas é uma letra que simboliza uma sílaba. Cuidado, o coreano é uma sílaba composta de várias letras. E no japonês a gente tem uma sílaba que é igual a uma letra, beleza? E essas sílabas, elas são silábicas. Não, essas letras são silábicas. Tá, essa parte quando manda ver. E aí, pra que serve o hiragana? O hiragana, ele serve pra escrever palavras de origem japonesa. Já o katakana, que tem os mesmos sons do hiragana, o hiragana é uma letra silábica, ou seja, cada letrinha simboliza uma sílaba. E a gente tem mais ou menos, se não me engano, 50 sílabas no hiragana do japonês, beleza? E o hiragana serve pra gente escrever palavras de origem japonesa. Eu sei que parece estranho, mas calma lá, vai fazer sentido. E aí a gente tem também o katakana. Aí esse sim é pra escrever palavras de origem estrangeira. É um pouco confuso, mas você vai entender, tipo tomate, é tomato. Essa palavra tomate não tem no japonês, quer dizer, essa palavra tomate, que é tomato, ela não tem no japonês puro, né, entre aspas. Por isso ele é escrito em katakana, tomato. E o katakana também é silábico como o hiragana e por isso tem a mesma quantidade de sílabas. E agora a gente fica um pouquinho mais complicado. A gente entra com os kanjis, que são os caracteres chineses que ficaram no japonês. Então o que acontece? Quando eu vou escrever um texto, eu vou misturar kanji, hiragana e katakana. Diferentemente do hiragana e do katakana, o kanji ele não é silábico. Ele tem uma ideia por trás. Por exemplo, um kanji tem a ideia, por exemplo, de sol. Esse kanji aqui, ó. Esse kanji é de sol, ele carrega a ideia de dia, carrega a ideia de domingo, por exemplo. Porque, igual no espanhol, por exemplo, eles têm os planetas, né, nos dias da semana. Mais ou menos parecido, né? No japonês a gente tem elementos da natureza. Então a gente tem esse caractere chinês que carrega nele um significado. Mas quando a gente vai usar numa frase, ele ganha um som. Então quando a gente vai falar domingo, por exemplo, é nichiyobi. Entendeu? Esse nichi é do kanji de sol, dia, entendeu? E o bi no final dessa frase tem o mesmo kanji, que tem a ideia de dia. Então, dia da semana, sol. É entre muitas aspas, tá bom? Pessoas que são fluentes em japonês, não me mate. Estou tentando fazer isso de uma forma acessível pra galera que não sabe japonês. Então, o texto japonês fica mais ou menos assim. Você viu que tem misturado kanji, hiragana e katakana? É mais ou menos assim. Agora a gente vai falar um pouco da estrutura, da gramática, da sintaxe desses dois idiomas. Esses dois idiomas têm a ordem SOV. O que significa SOV? Significa sujeito, objeto e verbo. No português, eu não sei se você lembra, a gente tem a ordem de sujeito, verbo, objeto, SVO. No japonês e coreano é diferente, a gente coloca o verbo no final e o objeto no meio. Então a gente vai falar mais ou menos assim, eu, banana, como. Fora essa diferença do português, a gente também tem o uso das partículas no coreano e no japonês. O que são as partículas? São partículas, né? São sílabas ou gramáticas, vou chamar de gramáticas. São gramaticazinhas que a gente coloca nas frases para dar uma função para uma palavra. Por exemplo, como eu sei que o sujeito é eu e não eu é o objeto. Por exemplo, se eu falar assim, eu bati na madeira. Mas eu posso falar que a madeira bateu em mim. Como que a gente sabe isso no português? Pela ordem, né? Eu bati na madeira. Ordem tá ali. Então, se a gente mudar a ordem, a gente tem que, no português, a gente tem que colocar vírgula para dizer que aquele elemento saiu da ordem natural dele. Já no japonês do coreano, não, a gente usa partícula. No coreano, a gente fala eu bati na madeira. Não, só fala árvore, vai, que é mais fácil. 나는 먹을 쳤어요. Eu bati na árvore. Em japonês, a gente falaria watashi ga ki o atarimashita. Mais ou menos, tá? Eu sei que tem uns outros verbos melhores pra colocar no japonês, mas essa é a ideia. Percebeu? A gente tem alguns... Eu não sei se... É que vocês não sabem as palavras, né? Daí não faz sentido. Mas... Eu não... Eu quero atirar em alguma coisa. Se você mudar alguns elementos de ordem, se você colocar a partícula certa, normalmente não vai mudar o sentido da frase, entendeu? Porque é a partícula que dá a função de uma palavra numa sentença. Agora, bora então pro tom. Apesar do coreano e do japonês não terem a importância do tom tão grande quanto no mandarim, porque no mandarim o tom ele é essencial para você falar mandarim. Já no japonês e coreano, não necessariamente. Se você falar algumas coisas com um tom estranho, só vai ficar estranho mesmo. As pessoas vão entender o que você está querendo dizer. Por quê? Porque no coreano, o tom ele funciona de acordo com as sílabas que você tem.
até uma partícula. Por exemplo, se eu tenho 어디에, são 3 sílabas. A gente faz vai subindo. 어디에, entendeu? 어디에 갔으니까. Peraí, o gato passou na frente. Quando a gente tem o 어디에, a gente tem 3 sílabas. Então faz 어디에, a gente pode completar. 어디에 갔으니까. Ai. Jack. 어디에 살아요? Onde você mora? E aí fica 어디에? Mas a partir de 4 sílabas, a gente faz uma alternância entre alto e baixo. High, low, high, low. A gente tem uma alternância entre high e low, ou seja, alto e baixo. Vou dar um exemplo aqui. 큰 고양이. Eu ainda tenho um sotaque meio japonês, então não fica tão explícito essa alternância de tons, mas existe. Depois ouve algum coreano nativo falando e você vai reparar isso. Agora, no japonês, a gente tem também alternância entre alto e baixo, só que depende da palavra. Eu não vou saber direitinho, mas existem alguns padrões. Só que essa diferença entre alto e baixo não é tão grande. Por isso que muitos professores de japonês ou muitos falantes acham que o japonês ele é retinho. Se você tem dificuldade de falar ou pronunciar muito bem umas palavras em japonês, tenta falar o mais flat, o mais retinho possível, que aí vai estar mais ou menos japonês, mas ele tem essa alternância. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, procura um canal aqui no YouTube chamado Dogen. D-O-G-E-N. Esse cara manja muito, muito, muito mesmo dessa questão de fonética e tons do japonês. Só que o vídeo é em inglês. Talvez tenha algumas legendas em português, talvez, mas eu não tenho certeza. Mas se você sabe inglês, eu super indico esse canal. Mas é isso, a gente chegou ao fim do nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você curtiu, já deixa o like aqui embaixo, já com... Criatura enfadonha.